Olá, Simone Reis, do blog confeitariaonlineoficial.com, e hoje eu quero te falar um pouquinho mais sobre massas. Qual a massa ideal para o bolo? Essa é uma dica que eu queria já passar algum tempo para vocês e eu quero que vocês saibam que eu vou anotando as coisas que vocês me pedem. Eu tenho uma lista de coisas e durante essa semana eu recebi então uma solicitação de perguntando qual a massa ideal que ela deveria fazer, que a massa dela estava ficando um pouco pesada, ela queria uma mais leve. Então, na verdade, eu adiantei esse vídeo para ajudar vocês então a escolher qual é a massa ideal para fazer o teu bolo. Eu vou te dar algumas dicas de algumas massas e aí você vai ter que ver o que fica melhor na sua receita, fica melhor no seu bolo, no pedido que a sua cliente está fazendo. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a cliente vem e te pede: eu quero uma massa branquinha, ou eu quero uma massa de chocolate, ou eu quero uma massa com frutas e tal. Mas as pessoas não têm conhecimento técnico de quais os tipos de massas. As massas têm que ter características específicas. Umas ficam um pouco mais aeradas, outras ficam um pouco mais fechadinhas, ficam mais durinhas, mais firmes, outras ficam bastante fofinhas. Então, a gente tem que saber, então, né, diferenciar o tipo de massa para poder escolher para aquela situação, para aquele tipo de recheio, para aquele tipo de cobertura que a cliente quer, qual a massa mais adequada, tá bom? Vamos lá, eu vou te passar as dicas. O pão de ló. O pão de ló é uma massa feita com ovos, farinha e açúcar. Ela é muito leve, ela é aerada. Ela é perfeita para você fazer recheado com mousses, musselines, frutas frescas, doce de leite e geleias. O pão de ló não é adequado para você cobrir com pasta americana. A pasta americana é bastante pesada, ela pesa realmente no bolo. Então ela não é muito boa para usar no pão de ló. O ideal então para você fazer coberturas no pão de ló é fazer ou o chantininho, o buttercream, ou só o açúcar peneirado, caldas, enfim, mas evite usar a pasta americana no pão de ló. Como nesse tipo de massa a farinha é incorporada fora da batedeira, você vai incorporando a farinha manualmente, é importante que os ovos, no momento que você coloca os ovos na batedeira, eles sejam bastante batidos, que ele fique realmente bem homogêneo, bem batidinho, para depois você começar a adicionar a farinha. A receita clássica do pão de ló leva 30 gramas de açúcar e 30 gramas de farinha para cada ovo. Como a maioria das receitas, o forno deve estar pré-aquecido, 180 graus, antes de você colocar a sua forma. E para você saber se ele está pronto, você coloca a sua palma da mão em cima do bolo. Se a cobertura não grudou na sua mão, estiver bem sequinho, ele já está pronto. Outra massa de bolo que também é muito boa para fazer, fica muito gostosa e é bastante aerada, é a genoise. A genoise é, na verdade, a prima metida do pão de ló, porque ela é muito semelhante com o pão de ló, só que ela vai manteiga. Ela é de origem francesa, ela é um pão de ló francês, na verdade. Então, além da mesma receita do pão de ló, ela ainda vai a manteiga. Porém, a manteiga de preferência derretida e morna. E ela é acrescentada no final, quando já estiver quase pronta a sua massa. E apesar de ser 30 de açúcar e 30 de farinha para cada ovo, a manteiga é 10 gramas para cada ovo. A genoise se transforma numa massa de bolo bastante aerada, bastante macia também, mas como ela fica um pouco mais elástica, ela é ideal para você fazer, por exemplo, rocamboles, porque você vai poder fazer o giro e ela não vai quebrar, ela fica um pouco mais elástica. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre a chiffon. A chiffon é a massa de bolo ideal para você fazer bolos de pasta americana e bolos knit cake, porque ela fica mais densa, ela fica mais consistente. Ela também vai ser feita com açúcar, ovos e farinha, mas ela não vai manteiga, ela vai óleo. E normalmente as claras são batidas separadamente, depois elas são misturadas com a massa. O que vai deixar a massa do bolo com a massa, o que vai deixar a massa do bolo chiffon mais macia, mais molhadinha, mais úmida.
Então ela não vai precisar de muita calda na hora de montar o seu bolo, por exemplo, se for um bolo de andares. Por isso, essa é a massa ideal para você usar com pasta americana e para fazer também o naked cake. E a última massa é a amanteigada. Essa realmente é uma massa que deixa o bolo bastante estruturado, também muito bom para usar com pasta americana. Eu até prefiro a amanteigada do que a chiffon para cobrir com a pasta americana, eu me sinto mais segura. E nessa massa você ainda pode acrescentar frutas, frutas secas, castanhas, amêndoas, que elas também têm uma certa gordura, né? Tem bastante óleo, então essas frutas e essas castanhas podem ser também misturadas na sua massa, o que vai deixar ela mais densa, um pouquinho mais pesada também. Mas ela é ideal então para cobrir com a pasta americana e para bolo esculpido. A massa amanteigada é perfeita. Se você vai fazer um bolo esculpido, que você vai cortar depois de montado com a faca, use a massa amanteigada. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu deixe a receita de cada uma dessas massas, da manteigada, da chiffon, da genoise, do pão de ló, com as medidas certinhas e o que vai, deixa aqui nos comentários. Sim, eu quero, que eu daí faço uma publicação lá no blog, colocando todas as receitas e aviso vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se ali no botãozinho inscrição. Depois tem um sininho, marca ali que você quer receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. Dá uma passadinha lá no blog, tem sempre artigos maravilhosos. Deixa o teu e-mail lá para receber receitas e dicas exclusivas no teu e-mail. Tá joia? Muito obrigada pela tua audiência, boas fornadas e até o próximo vídeo.